Agora sim, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação da Juventude Trabalhista em colaboração com o Legado Trabalhista. Salve aos companheiros do PDT, salve aos companheiros do PTB, salve aos companheiros que nos circundam dos mais diversos partidos, dos mais diversos movimentos interessados na reconstrução do trabalhismo brasileiro. Salve aos companheiros que estarão presentes no fórum, salve aos companheiros que não estarão presentes no fórum, mas que a gente torce para que esteja, que todos vocês se encontrem bem nessa terça-feira. Hoje é um dia diferente, geralmente não fazemos as formações nas terças-feiras, fazemos nas segundas, mas o companheiro Christopher teve um problema na segunda, então não tem problema, vamos fazer na terça. Hoje cá estamos reunidos para ouvir um pouco do conhecimento, da memória e do trabalho de Christopher Goulart, ele que é advogado, neto de um dos maiores presidentes que esse Brasil já teve, gaúcho de tradição e uruguaio de nascença, ele que vai nos trazer hoje uma formação sobre João Goulart, a memória de João Goulart, que é hoje um dos objetos do seu livro que está para ser lançado, e marcado de sangue terás que crescer. Então, antes de qualquer coisa, deixo a orientação a todos de que deixem suas câmeras desligadas para que a gente consiga ver o Christopher durante a formação, deixem seus microfones desligados e as perguntas, as dúvidas, as apreciações, os comentários serão feitos ao final da exposição do Christopher. Ele já me antecipou que ele não vai querer falar por uma hora, então mais ou menos aí 40 minutos, 30 minutos, nós teremos aí abertura para as dúvidas. Vamos deixar, então, do formato monólogo para o formato diálogo. Esclarecido essas posições, tenho o prazer de passar a palavra para o companheiro Christopher Goulart, que vai nos contar agora sobre um pouco da memória de João Goulart. Seja bem-vindo, Christopher. Palavra contigo. Tá bem, Leandro. Bom, obrigado. Primeiro, um cumprimento especial aí aos companheiros da Juventude Trabalhista, todos que estão presentes. Fazer questão aqui de, agora que nós estamos gravando, né, cumprimentar o Donário Lopes, Vitor Hugo, bom, Leandro, né, você, Felipe Zorzi, o nosso vice-presidente aí do PDT, do PTB, João Leonel, Brizola, quem mais? Enfim, deixa eu ver aqui. Bom, todos, né? Meu irmão Alexandre, que estava aqui presente, eu não sei se ele continua. Fico muito agradecido pela lembrança, tá? E muito feliz também com esse movimento. O João Alexandre está aí. Muito feliz com o movimento, né? Movimento suprapartidário, que eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que o trabalhismo, na verdade, ele transcende. É um movimento social, né? Que tem como marca inaugural Getúlio Vargas, né? Depois passa por Jango, depois Brizola, mas mais do que isso, eu acho que é uma doutrina muito atual, moderna, e o nosso grande desafio, às vezes, fazer com que as pessoas entendam isso. Até porque o mundo hoje ele se encaminha, né, para, como diz, tá, eu gosto muito de um livro que é A Civilização do Espetáculo, né, que é do Mário Vargas Llosa, e também sou seguidor do Bauman. Porque essas questões imediatas, instantâneas, né, a sociedade líquida que o Bauman fala, na verdade, ela acaba, na minha visão, acaba por prejudicar conceitos fundamentais, né? O trabalhismo é um conceito fundamental, se a gente for ver lá do trabalhismo inglês, mas se a gente for ver aqui do movimento aqui, né, do Rio Grande do Sul, que antes vem do positivismo, né, de Augusto Conte, Júlio de Castilhos, depois passa por Borges Medeiros, a nossa orientação ela vem muito disso, né? Vale lembrar que Getúlio Vargas era um seguidor, né, de Borges e Medeiros, e depois, com a Revolução de 30 no Rio Grande do Sul, aí ele faz um acordo, o pacto lá de Pedras Altas, e faz uma negociação com os chimangos, né? Aliás, com os maragatos, o lenço branco é chimangos, o lenço vermelho é maragatos. E a partir daí, eles partem para a Revolução de 30. Eu, nesse contexto, o que eu posso dizer? Na verdade, eu não nasci no Uruguai, eu nasci na Inglaterra, eu nasci em 76, eu nasci no exílio,
E, naturalmente, desde o meu primeiro dia de vida, eu respirei essa história política, né? O meu livro, que eu estou lançando agora, chama-se Manchado de Sangue Terás que Crescer. Na verdade, ele não é uma biografia de Jango. Eu sempre digo assim, para aqueles que querem saber mais sobre o Jango, aí eu indico Jorge Ferreira, que é o revisor técnico do meu livro, um professor da Universidade Fluminense, tem um livro, João Goulart, muito bom, e eu indico também o Maurício Bandeira, As Conquistas Sociais, do Maurício Bandeira, já falecido, ele inclusive entrevistou pessoalmente meu avô no exílio na década de 70. O meu livro, ele mostra, a ideia do meu livro é mostrar, digamos assim, o day after, tá? Assim, o que ocorre, o que acontece, no caso eu sou uma segunda geração, né, de Jango, depois de uma violência, né, que é um golpe militar, com as gerações, né? Na verdade, o meu livro, eu gostaria que transmitisse a mensagem de uma história de superação, tá? Porque, assim, eu tenho muito orgulho, né, de poder representar e sempre ser citado como neto do Jango, mas hoje, aos 48 anos de idade, eu acho que eu adquiri uma maturidade que eu preciso mostrar quem é o Christopher também, né? E eu acho que eu tenho coisas legais para apresentar para as pessoas. Eu acho que, assim, se o meu livro conseguir atingir uma mensagem de uma história de superação, ele não é apenas uma história política. Claro que ele tem tudo a ver com política. A capa do meu livro é a única foto que existe com meu avô. Eu nasci na Inglaterra, meu avô foi a Londres, e lá em Londres, essa foto é de uma antiga Polaroid. Eu nasci 5 de outubro e meu avô faleceu 6 de dezembro. Por isso que meu nome é Christopher. Mas eu também não nasci aleatoriamente em Londres. Eu não nasci porque, na época, meu avô estava na Argentina, e aí nós temos que lembrar que em 76 aconteceu um golpe na Argentina, né? O Perón era amigo do meu avô, o Perón tinha convidado meu avô para ir para a Argentina, só que o Perón faleceu, assumiu a esposa dele, Isabelita Perón, e a Isabelita Perón, quando, né, teve um golpe, né? Quem assumiu foi o general Videla, né? Muito articulado esse golpe pelo cara que eles chamavam El Brujo, López Rega, que era um cara ligado ao Perón, depois traiu. E aí nós estamos falando da pior, né, da mais sangrenta ditadura dos países da América Latina. Falam-se em 30 mil mortos, né, na ditadura da Argentina. E 76, em particular, meu avô estava em Buenos Aires, né, ele tinha negócio. Por quê? Porque no Uruguai também já havia acontecido um outro golpe, então as coisas estavam difíceis para ele. 76 foram assassinados o Gutiérrez Ruiz, que era um deputado uruguaio, que estava na Argentina, pessoas das relações de meu avô. Foi assassinado o Selmar Michelini, que era um senador, e havia sido especulado na imprensa que a família do meu avô era alvo. Isso é muito natural, porque a gente tem que sempre entender da seguinte maneira. Meu avô foi o primeiro líder democrata a ser derrubado por um golpe, e depois aconteceram vários outros golpes sucessivos na América Latina. Então, cara, ele era ficha 1. E se a gente pensar numa operação Condor, a gente está falando em um sistema que desrespeita fronteiras geográficas. Então, é óbvio que meu avô era, digamos assim, um perseguido número 1 das ditaduras militares. Então, como tinha essa ameaça, aí meu avô sugeriu ao meu pai com 19 anos, meu pai é João Vicente Goulart, tá? Hoje presidente do PCdoB de Brasília, e a minha mãe, na época, 2 jovens, meu pai 19, minha mãe 18, sugeriu para ir para a Inglaterra, porque era um país seguro, né? Não tinha problema. Então, por isso que eu nasci lá, né? Então, por isso que meu nome é Christopher, tudo em decorrência de uma história política. Meu pai conheceu minha mãe no exílio também por causa do golpe. Em 64 teve o golpe, meu avô foi para o Uruguai e lá o meu pai conheceu minha mãe. Eu tenho nacionalidade uruguaia também. Digamos que eu sou geneticamente 50% uruguaio e 50% brasileiro.
Claro que a minha história ela é completamente ligada. E o meu livro ele pretende mostrar as consequências de um golpe, né? Eu digo assim, eu procuro, digamos, furar uma bolha de glamour que existe, tá? Porque me interessa que as pessoas me conheçam mais, sabe? Porque, na verdade, é a história de mais um brasileiro na multidão, uma história de superação, né? E aí eu falo sobre questões, digamos, mais pessoais, né? A primeira parte do meu livro, a primeira parte do meu livro é Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar, que é o trecho lá da música, né, Disparada, tá? Que é uma parte mais pessoal, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais assim, da minha caminhada. E a segunda parte, aí sim é uma parte mais política. A segunda parte do meu livro é Quero lhe falar uma coisa, né? Adivinha onde ela anda, que é a música do Milton Nascimento, que inclusive foi feita para o filme Django, né? Lá do Silvio Tendler. E a partir da segunda parte do livro, aí sim eu falo sobre a minha experiência, né, na vida pública. Eu já fui, assim, fui vereador em Porto Alegre, fui secretário municipal da assistência social, fui suplente de senador, sempre muito militante ali dentro do PDT. Depois eu concorri a prefeito em 2020, a prefeito de São Borja. E em todos esses anos, eu sempre escrevia artigos para jornais. O primeiro artigo foi para Zero Hora, acho que foi publicado em 2008. E eu sempre tive, assim, essa coisa de, cara, eu gostaria de escrever um livro, mas a gente sempre acha, deve ser difícil escrever um livro. Porque artigo é muito fácil, né? Artigos são 2.000 caracteres, né? E aí, quando veio a pandemia, aí sim, eu decidi começar esse livro, né? E aí fiz várias revisões, e parei, porque em 2020 eu concorri a prefeito de São Borja. Então, assim, tem muitas revisões, né? Então, a ideia do livro é isso. Óbvio que ele dialoga diretamente com a história de meu avô, mas ele não se propõe a ser uma biografia do meu avô. Porque eu acho que isso outros teriam mais talento do que eu para fazer, entende? E eu acho que o meu livro ele tem assim, uma peculiaridade, eu acho que ele tem uma ousadia, né? De mostrar, mas o que acontece depois? Isso eu acho que pouca gente sabe, porque as pessoas têm ideia, poxa, tá. Não tem como você conhecer a história do Brasil sem passar ali pelo 13 de março de 64, por exemplo, as reformas de base, beleza. Mas eu quis mostrar um outro lado, sabe? Até porque eu procuro conexão, sabe? Eu tenho um conceito que eu não acho que a conexão entre as pessoas, e meu livro ele fala sobre isso, a conexão entre as pessoas jamais vai se dar em cima de grandes conquistas e vitórias. Eu não posso chegar aqui e dizer, cara, eu sou ganhei tudo, eu sou um vencedor, eu sou o cara que, digamos assim, que é o modelo tradicional da sociedade, né? Eu acho que a conexão entre as pessoas se dá entre a compatibilidade e a compreensão das fragilidades das pessoas. Nós somos seres humanos, né? Então, assim, quando a gente compreende as fraquezas, né, e se conecta, aí sim gera conexão. Eu acho que a partir daí a gente consegue fazer um mundo melhor, sabe? Porque não é jogando com... O meu livro ele é muito autocrítico, tá? Eu também tenho como conceito de que o julgamento é tosco, né? Apontar o dedo, julgar, tá, eu sei, é normal, mas é muito mais grandioso a compreensão, né? Então, porra, porque apontar o dedo e julgar, né? Tu aponta um dedo para alguém, tem 3 apontando para ti. Então, eu acho que para a gente crescer, fazer o processo de crescimento como pessoa, primeiro a gente tem que se auto-julgar, entendeu? Então, faz a crítica, antes de apontar o dedo para alguém, aponta para si. Faz a crítica e tenta melhorar, né? E eu acredito hoje,
eu, digamos assim, eu não tenho mais ambições políticas agora, né, neste momento, talvez futuramente, mas eu não tenho mais ambição. Eu acho que eu tenho condições, sim, de transmitir uma mensagem através da literatura. Tá? Aí sim. Mas, palanque, eu até vou te dizer que eu acho que eu não tenho perfil. Eu concluí isso, sabe? Mas eu acho que eu posso transmitir uma mensagem política através da literatura, entende? Que tem poder forte, né? E esse é a ideia do meu livro, sabe? Eu digo assim, no final eu falo que tipo assim, que nem uma garrafa com um bilhete jogada no mar para que alguém pegue essa garrafa. É um chamado, um SOS, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que também se sentem assim no Brasil inteiro, sabe? Eu cito uma frase que eu gosto muito, que eu me identifico muito, que é uma frase de um cara chamado T.S. Eliot. T.S. Eliot, que é um americano, dramaturgo, enfim. É uma frase que eu gosto muito, que diz assim: em terra de fugitivo, quem vem na direção contrária parece estar fugindo. Entende? Eu acho que, de alguma forma, eu sempre, talvez por formação, mas talvez eu sempre considerei vir nessa mão contrária, né? Mas é porque, cara, eu sempre também digo, meu irmão, se eu estou no topo de um prédio, se 10 pessoas se atirarem de cabeça do prédio, isso é legal, pum, se atira 1, 2, 3, cara, eu não vou me atirar, vou me atirar. Entende? Eu acho que a sociedade hoje está muito nesse sentido, na contramão dos conceitos mais sólidos, entende? Por isso que a gente tem dificuldade hoje de fazer com que as pessoas compreendam o que é o trabalhismo. E por isso que eu desde já parabenizo a todos vocês que entendem o que é trabalhismo, porque a gente tem uma grande, assim, um grande desafio, que a gente precisa explicar o que é o trabalhismo. Se falar para alguém que é trabalhar, as pessoas não vão entender o conceito, por exemplo, de Pasqualini, né, que digamos assim, o equilíbrio entre o capital e o trabalho. Isso é lá do livro de Bases e Diretrizes para uma Política Social, de Alberto Pasqualini, que era um grande doutrinador, né? Tá, mas aí a pessoa tem que tentar entender, tá? Mas o equilíbrio entre as forças do capital e do trabalho, quer dizer, o trabalhismo ele se propõe a buscar digamos, uma articulação, e que hoje em dia a gente vive numa sociedade cada vez mais polarizada, que ninguém tem paciência, entendeu? Ninguém tem paciência para buscar um resultado comum, né? E essa que é o nosso grande desafio, por isso que eu saúdo, né, esse movimento, né, do novo PTB, mas muito consciente, né, que, olha, não é uma tarefa simples, porque hoje em dia as pessoas estão hoje a gente vive na ostentação da ignorância, né? Muitas vezes as pessoas, não basta as pessoas serem ignorantes, elas querem ostentar que são ignorantes. E aí fica difícil, né? Porque tu não vai perder teu tempo às vezes, tá? Tu quer o quê? Debater para mostrar para outra pessoa que não está aberto para revisar os seus conceitos, né? Tu vai falar sobre Pedagogia do Oprimido, por exemplo, de Paulo Freire, que é um livro que para mim abriu minha cabeça. Cara, ninguém está preocupado, é muito difícil. Então, por isso que eu, de alguma forma, assim, eu me afastei e me propus a colocar, assim, as minhas ideias nos livros, né? Então, esse é o meu primeiro livro. Eu já tenho um outro projeto, né? Mas esse para o ano que vem, né? Estou escrevendo já também um romance, né? E também tem uma relação muito forte com a música, né? A música nos ajuda a... Nietzsche já dizia, né? A vida sem a arte é um erro. Eu sou muito ligado em arte, literatura, música, é o que é no que eu acredito hoje. Talvez futuramente, enfim,
procure aí dar uma contribuição, mas hoje eu tô nessa, assim, sabe, Leandro? Vou te deixar um pouquinho à vontade para tu perguntar alguma coisa, assim, para ser mais interativo, né? Vamos lá. Christopher, eu tô com um problema na câmera agora, vou te fazer a pergunta só pelo microfone. Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Cara, eu queria te perguntar, em relação à tua fase nova que tu tá vivendo, cara, como é que, afora o impacto em você, você chega a tratar no seu livro como é que foi o impacto na família como um todo, indivíduo a indivíduo? O livro... Como é que é essa abordagem da família Goulart como um todo? Não, isso vai ficar muito claro, o impacto na família do golpe. E isso eu acho que é um ponto forte no livro. Porque as pessoas vão ver esse outro lado, né? O que eu vou te dizer, cara? As pessoas às vezes me perguntam, né, se, né, a questão do assassinato do Jango, né? Porque foi feita a exumação, isso está no livro também. Eu participei da exumação como advogado. E as pessoas muitas vezes me perguntam, tá, mas aí assassinaram, não assassinaram? Eu digo, me define assassinato. De assassinato. Se tu considerar que tu vai botar uma pessoa que ama o seu país, que é um líder, um idealista, vamos combinar uma coisa, vamos deixar muito claro. Jango, além de ser um presidente, da dimensão que foi, era um ser humano um espírito muito mais qualificado que o normal, porque ele tinha essa consciência, era um cara rico, mas ele tinha essa consciência social que ele tinha que prestar alguma contribuição para a população, povo trabalhador, né? Tem frases que são muito emblemáticas, né, que ele fala, inclusive até meio radical, até, né? Para alguns, né? Ele fala assim, eu não troco um trabalhador brasileiro por 100 desses granfinos arrumadinhos. É até radical isso, né? Falar isso, né? Mas ele sempre demonstrou o lado dele, né? E pagou o preço por isso, né? Ele pagou o preço por isso. Mas, é claro que, tu imagina, tu falou nas questões familiares. Meu avô morreu com 57 anos, cara, no exílio, sem poder voltar. Aí eu te digo assim, assassinato, tu deixar uma pessoa no exílio 12 anos sem tu poder voltar para tua pátria, o único presidente brasileiro a morrer no exílio. Tem pior assassinato do que esse, cara? Tu vai matar a pessoa de angústia, meu irmão. 12 anos, cara. 12 anos, o cara olhava e não podia voltar. Sua gente, sua família, suas propriedades. Nunca mais. E isso que passados 70, já viu, inclusive, porque no primeiro ato institucional, golpe de 64, foi dado 10 anos para ele. E em 74 já havia, em tese, terminado esses 10 anos. Ele podia voltar. E é óbvio que ele queria voltar, né? Mas nunca foi permitido para ele voltar. Não queriam que ele voltasse, porque sabiam que se ele voltasse, sabiam da comoção que iria causar, né? Porque, cara, o Jango era um... como é que eu vou te dizer, cara? Uma pessoa como do tamanho, da grandeza de Jango, raramente estaria hoje na política. Olha o que eu estou te dizendo. Porque, cara, é muito difícil, sabe? Hoje, aquela política de sonhos, ideológica, não existe mais hoje, vamos combinar, lamentavelmente, hoje a política virou um balcão de negócio. É isso que eu penso, por isso que eu não estou mais nisso. Tá? É um despachante de emendas, né? Que, claro, tem a sua importância, lógico que tem a sua importância. Mas tu pensar num âmbito mais elevado, na questão coletiva, cara, tomara que eu depois tenha uma outra, mas eu cheguei a essa conclusão depois das minhas experiências, sabe? E o Jango era um espírito elevado, né? E claro que destruíram, que é assim, familiarmente. 57 anos, meu pai tinha 19 anos. Entendeu? Todo o patrimônio, tudo. Tu quer saber se o que mais teve era gente que se aproximou dele para roubar descaradamente, entendeu? Aí tu pega um menino, 19 anos, né? Quem é que está preparado com 19 anos, cara, entende? E aí, essa foi a sequência da história. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu sou muito grato. Eu sou grato.
Eu sou muito grato. Eu acho que tudo isso me deu um aprendizado hoje, né? Tenho maturidade, né? Claro que quando eu tinha, né, lá uns 20 anos, eu ficava, né, poxa, sem entender muitas coisas. Hoje eu sou muito grato, porque eu te digo assim, cara, eu, sinceramente, às vezes eu vejo, né, as pessoas tendo algum tipo de, né, vaidade de política, vereador, deputado. Tá? Eu digo que eu conheço o pior lado da política. Eu conheço o pior lado da política. Eu conheço o lado de gente que vai se aproximar de ti, vai te destruir, vai te mandar para o exílio, vai roubar tudo, vai te deixar sem nada e vai te condenar a morrer no exílio. Então, eu conheço esse lado. E sofri, inclusive, né, na pele as consequências. Então, cara, assim, tudo bem. Eu sou grato por ter essa experiência. Grato. Eu acho que isso deixa a gente forte, sabe? Mas não tenho mais intenção de aí para cargo público. Eu prefiro fazer, digamos assim, a minha revolução na escrita, na literatura. Né? Eu acho que é assim que eu quero prestar minha contribuição. Bacana. Outra coisa, eu acho que já estamos abrindo espaço para a parte das dúvidas, pessoal. Então, quem tiver suas dúvidas... Passa muito rápido o tempo, né? Já 45 minutos. Nossa Senhora! Pois é. Quem tiver suas dúvidas, já deixa levantada a mão, porque eu já tenho a minha próxima. Eu quero te perguntar, cara, sobre uma questão que permeia a mística da família Goulart, que é a questão do fim de vida de Jango. Como é que você, do seu ponto de vista, né, de alguém de dentro da família e alguém que também teve a sua experiência individual, como é que foi o drama da morte do Jango? A gente sabe aí que seu pai, algumas vezes já veio à imprensa comentar, não sei se é quase certeza, ou se já é uma certeza, de que Jango foi assassinado, né? Como é que foi isso nos bastidores? Como é que ficou essa polêmica? Como é que você acha que a gente pode ajudar para desenterrar esse caso hoje em dia, né? Que a gente tem aí esses dilemas aí dos mortos da ditadura e de uma comissão da verdade que anda a passos de tartaruga, né? Mas como é que você enxerga essa questão do fim do drama de Jango? Então, Leandro, eu como advogado, eu acompanhei, tá, desde o início, todo o inquérito civil público que transitou no Ministério Público Federal. Esse foi um processo inicialmente do Instituto João Goulart, que meu pai é presidente, né? Porque primeiro nós ingressamos com um processo não apenas para investigar as causas da morte de Jango, mas também para responsabilizar os Estados Unidos pelo golpe, tá? Então, isso começou dessa forma, e com a presidente Dilma, aí ela apoiou, o governo dela, abriu um leque para particularmente ingressar na questão da exumação. A exumação não seria possível, e eu preciso fazer justiça, né? Não seria possível se não fosse o apoio político da presidente Dilma. Não teria como. E a partir daí, bom, aí está tudo detalhado no meu livro, todos os detalhes, eu acompanhei, né, de perto. Assim, é óbvio que o meu avô era o perseguido político número 1 da ditadura militar da América Latina. Então, aí eu te digo assim, se mataram o Juan José Torres, se mataram o Gutiérrez Luiz, se mataram o Orlando Letelier, se mataram o Selmar Michelini, era óbvio que o Jango, né, pelo que ele representava, por quê? Por que isso? E tudo que a ditadura militar brasileira não queria era que o Jango voltasse para o Brasil. E em 76 a gente estava falando já, ali era o general, era o Geisel. Então já havia a ideia de uma reabertura que só aconteceu em 85, né? Mas claro que tu não ia querer que acontecesse uma reabertura com o Jango de novo, porque era evidente que ele ia ser um emblema, uma marca que a ditadura não queria. Então,
E, além disso, surgiu, né, toda essa história do possível envenenamento, surgiu um ex-agente do Serviço de Repressão Uruguaia, né, que estava preso, onde nós entrevistamos ele, e aí ele trouxe uma história que era muito verossímil, né? Que teria sido, meu avô era cardíaco, teria sido colocado um comprimido nos remédios dele, né? E que era um só, então tu imagina, tu tem, né, 30 comprimidos, bota um só, que é o que ocasiona um infarto. Isso era muito possível, e inclusive isso era uruguaio. Existem casos de envenenamento. Então, além de tudo, realmente essa pessoa, ele tinha muitas informações privilegiadas. Tá? No filme Django em Três Atos, o meu pai entrevista esse cara, dentro da cadeia. Isso é muito interessante. Meu pai foi como se fosse um jornalista, começou a falar com ele, e no meio da entrevista, meu pai, aí se identifica, diz, não, eu sou João Vicente, sou filho do presidente. Então, eu indico esse documentário do Deraldo Goulart. Tá? Tecnicamente, o laudo, claro, né, passados, imagina, uma ação foi feita em 2014, né? Meu avô morreu em 76. O laudo foi inconclusivo, porque aí teve toda a dificuldade de tu encontrar algo nos restos mortais, né? Mas eu te digo assim, cara, se foi assassinado, foi. Se não foi assassinado, envenenado, que eu acredito que foi muito pior. Foi torturado lentamente por 12 anos. E, cara, é óbvio, né? É óbvio que isso daí vai te gerar uma angústia, entendeu? Então nós temos que... Se tu me perguntar, eu acho que ele foi assassinado, sim, acho que foi. Né? Não posso dizer tecnicamente, porque o laudo foi inconclusivo. Certo? Mas, o que eu vou te dizer, cara? Mais tortura do que essa, meu velho. E vou te dizer uma coisa, cara. Era um cara que não merecia isso. Ele não merecia. Né? Não merecia. Vamos passar agora a palavra para o maior janguista da juventude trabalhista. Passar a palavra aí para Henrique Quiroga. Henrique, comente aí. Boa noite a todos. Christopher, é um prazer conversar com você agora. Gosto bastante do seu avô. Bom, eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se é uma pergunta que você procura responder, mas eu fico curioso. Você, com a sua experiência na família também, sendo neto de João Goulart também, e você comentando um pouquinho sobre o trabalhismo, eu queria perguntar para você, qual que você acha que é o maior erro dos movimentos trabalhistas hoje em dia? O maior erro? O maior erro. Erro? Eu acho que é muito difícil hoje, no mundo radical que a gente vive, explicar o trabalhismo. Porque eu canso de ouvir, cara, as pessoas falam assim, o trabalhismo sai cheira a mofo, sabe? E, na verdade, a gente tinha que fazer um emblema para mostrar que o trabalhismo é a modernidade. Esse é o nosso grande desafio. Porque esse radicalismo, tu vê, a briga do Bolsonaro e do Lula, olha o que está acontecendo com o país, cara, por causa de uma briguinha, sabe? Então, eu acho que o grande desafio digamos, reinventar o trabalhismo, né? Ok, sim, a gente tem que venerar os nossos grandes líderes, mas tinha que ser uma outra roupagem, sabe? Tinha que ser algo que as pessoas digam, cara, isso aqui é moderno, entendeu? Isso aqui é o que é a saída. Porque o trabalhismo, filosoficamente, sociologicamente, ele se presta para buscar um debate, né? Entre as forças do capital, entre as forças do trabalho. E, assim, o trabalhismo não digamos assim, não nutre a ideia das lutas de classes, né? De Marx, do enfrentamento direto. Então, isso eu acho que é o nosso grande desafio, sabe? Porque aí o que acontece? Essas forças, digamos assim, de esquerda, mais radicais, mas elas vão por esse lado, né?
E aí eu vejo que hoje o trabalhismo tem esse problema, cara. O trabalhismo hoje, porra, tu vê gente assim, eu odeio o Lula, tá tudo bem, mas aí tu é Bolsonaro? Não. Então, assim, a gente tem que deixar claro primeiro, o trabalhismo é uma força de esquerda. Claro que nós temos outros métodos, eu acho que o trabalhismo, com as reformas de base de Jango, por exemplo, ele se propôs a ir muito mais a fundo na questão da ruptura dessa, né, digamos, desse sistema, principalmente sistema financeiro, né, sistema que opera a favor das elites, né, as reformas estruturais, as reformas institucionais, né, assim, então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, a gente teria que se apresentar como uma versão renovada, porque é isso que eu vejo nas ruas. Trabalhismo, Jango, Brizola, isso aí é do século passado. E aí o que acontece? Tem uma nova geração que não está atenta, né? Nem quer saber, entendeu? Daí a nova geração está vendo o quê? Está vendo Lula e Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que se apresentar de uma maneira inovadora, inteligente, entendeu? Uma comunicação que atinja as novas gerações, tá? Assim, nós venerar os nossos grandes líderes, ok, mas apresentar isso com uma nova versão. Eu acho que é isso. Falando em renovação do trabalhismo, dia 24 de agosto, Fórum para o Novo Trabalhismo, começa às 9 horas em São Paulo, estejam presentes. Bom, fez o jabá, vamos prosseguir. Fala aí agora, Donário. Donário, manda sua dúvida. Boa noite, doutor Cristo. Como é que tá, meu querido? Tudo bom, cara? Legal falar contigo, prazer, tempo que a gente não se vê. Eu vou ter o prazer de te encontrar em Porto Alegre, lá vou buscar esse teu livro aí. Tá fechado, vamos tomar um café, tá amarrado. Então, vou colocar a situação, porque que nem eu também sou meio primo afastado, mas quando eu retornei ao PDT, foi com a recepção do doutor Cristo que eu fiz o trabalho junto com ele. E sou muito grato, e sempre vamos fortalecer esse trabalhismo que a gente acredita. E o senhor, como fala, e a gente diz, a gente sabe muito bem, a questão do próprio golpe militar a João Goulart foi muito amplo, e todas as famílias foram causadas com grandes perdas. Eu sou uma pessoa que vivi isso aí, fui janguista e me tornei um brisolista, por causa que eu sempre fui um guerreiro e um trabalhador, mas sempre respeito as nossas famílias. E o trabalhismo, e o senhor é uma pessoa muito importante nisso na sua escrita, e o próprio trabalhismo em todo si. Quanto mais nós tivermos conhecimento e juntos unirmos essa força para buscarmos aquilo que estamos certos em trabalhar pelas reformas de base ou pelo futuro do país, eu não tenho nenhuma dúvida que o senhor é competente e o trabalhismo, o PTB, o PDT, vai enganjar e nós vamos ter que enganjar isso. Agradeço aí poder colocar a palavra, muito carinho, e vamos sempre seguir uma luta e sempre juntos, irmão. Obrigado. Legal, eu não tenho dúvida. Obrigado, Donário. Vamos nos encontrar aí, Donário, para tomar um café aí, tá? Colocar uma conversa em dia. Obrigado, cara. Obrigado pelas palavras aí. Grande presença. Sempre. Perfeito. Passar a palavra aí para o Fabrício. Fala, Fabrício. Boa noite, gente. Saudações. Prazer muito grande estar falando aí com o camarada Christopher. Acho que é uma satisfação enorme estar conversando com alguém da família Goulart, né? Eu estou falando aqui de Uberaba, Minas. Uma satisfação imensa. Parabéns aí, Leandro e a JT pela atividade. Christopher, eu queria, cara, eu teria 1 milhão de perguntas para te fazer. Conversaria contigo, com certeza, várias horas, quando você vier em Minas, no Triângulo Mineiro
Você avisa pra gente comer um pão de queijo e tomar um café. Bora, fechou. Muito bom. Cara, tem algumas coisas assim. Eu até estava te ouvindo, eu até anotei aqui. Eu acho que há um apagamento do trabalhismo da história do país. Eu acho que o trabalhismo ele não recebe o destaque que ele deveria receber, sobretudo por ter sido a força popular e entregou os maiores e principais resultados para a nação brasileira, para o povo brasileiro. Em livros didáticos mesmo, eu me lembro muito assim, né, da escola, de estudar a história do Brasil na escola, e Jango sempre foi super secundarizado, assim, né? Jango era uma linha ou um parágrafo, como se fosse algo completamente irrelevante na história, né? O próprio Brizola também. Getúlio tem uma ênfase maior, mas há esse apagamento. Mas eu queria te perguntar o seguinte: nós estamos em 2025. O que você acha que dá para, em 2025, que dá para analisar em 2025, que talvez não daria para ter analisado em 85, em 95, em 2005, 2000, né? O que hoje, né? Qual é a análise histórica que você faz hoje é a mesma que você faria há 20, 30 anos? Eu te pergunto isso, principalmente, por exemplo, quando a gente pensa qual foi o papel que o PT e o próprio Lula cumpriram nessa história, na derrota histórica do trabalhismo, né? Principalmente ali em 89, na década de 90, né? E aí, queria também saber qual é a sua visão sobre o Ciro, sobre a participação dele no PDT. Ciro? O Ciro Gomes, a defesa dele do Projeto Nacional de Desenvolvimento, e como você vê o PDT hoje? Qual é a sua análise do PDT hoje? Sim. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Cara, o que eu vejo? O PDT, a partir de 80, descaradamente começou a perder as bases sociais. E o PT aproveitou isso. Entendeu? Porque antes do PT, o partido, digamos, né, que tinha. Nós temos que lembrar que, por exemplo, em 62, que foi a última eleição legislativa antes do golpe, cara, o PTB era uma bancada da história, era assim, era absurdo. Eu não vou te dizer com precisão o número de deputados que tinha. Aí quando veio o golpe, claro, né? O golpe foi contra o trabalhismo também, não tem dúvida, né? E aí o que acontece? Primeiro que eu acho que centralizou muito, com muita justiça, né? O governador Brizola, que tinha, o cara tinha um magnetismo, um grande líder, então assim, mas centralizou com muita justiça nele, o único governador que foi governador do Rio Grande do Sul e do Rio, né? Então, fora tudo que ele representa. Mas eu vejo que o PT trabalhou muito mais as bases, os sindicatos, movimentos sociais, entendeu? E o PDT não seguiu isso. E aí o PDT começou a ficar para trás, entendeu? Começou a ficar para trás, o PT voando, porque já tem dois pés no sindicato, e a partir do sindicato entraram na onda dos movimentos sociais, e o nosso partido ele já tinha um viés meio saudosista. Só que em 82, estou falando de 82, porque aconteceram as eleições, né? Teve o governador Brizola foi eleito em 82, o Rio, a primeira, né? Mas ainda era recente, né? O golpe de 70. Então, assim, digamos, o eleitorado ali de 64 ainda estava presente em 82 e aquilo era muito forte. Mas aí o nosso eleitorado foi envelhecendo, né?
E eu acho que o PDT não conseguiu se colocar como algo moderno, entendeu? E, cara, sobre o Ciro, pô, o Ciro eu acho que o Ciro é muito mais um grande intelectual, sabe? Eu tenho prazer de ouvir o Ciro, mas eu acho que ele é mais intelectual e menos, digamos, político, porque ele acaba se perdendo, assim, digamos, minha opinião, né? Na conduta política, né? Mas eu acho um cara inteligentíssimo, né? Não sei qual vai ser o caminho dele agora, né? Sinceramente, não sei, tem ouvido aí rumores aí, né? De que ele vai sair e tal. Eu tenho um prazer muito grande de ouvir o Ciro. Eu acho ele um cara, assim, ele tem um estado de espírito, assim, muito elevado, assim, sabe? Ele é... Mas, assim, na linha de frente, eu acho que ele compra muita briga que não tem que comprar, sabe? Às vezes não dá para fazer política com estômago, né? E ele está fazendo política com estômago. Então, aí a gente se pergunta, tá, mas aí qual que é porque não adianta, queira ou não queira, a polarização hoje existe, né? E é muito difícil tu sair dessa polarização hoje, tu sabe? Tem que ter estratégia, tem que ter estratégia. Então, assim, qual é o campo do trabalhismo? O campo do trabalhismo é a esquerda, né? Então, nosso campo é para aquele lado. Trabalhismo de direita não existe, né? Esquece. Isso aí não. Eu realmente me decepcionei muito. Eu sou filiado ao PDT, né? Mas não foi um nem dois, foram vários. Eu vi vários movimentos dentro do PDT de pessoas que, porque eu odeio o Lula, tá bem, tudo bem. Então vou apoiar o Bolsonaro. Não dá. Se não gostar do Lula, ok. Tá, não gosto do Lula, mas então, cara, mas aí tu vai apoiar o cara que representa as forças que historicamente nos oprimiram. Então, isso daí não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Eu acho que o nosso lado é, por enquanto, falando do PDT, né? Mas é que, se a gente está falando aqui para a juventude trabalhista, eu acho que a força é muito maior. Primeiro, outra coisa, o Jango não tem partido. O legado de Jango é suprapartidário. Não. Aliás, verdade seja dita, né? Cara, o Jango nunca conheceu o PDT. O Jango faleceu em 76, não existia o PDT, né? Claro que depois que o governador Brizola encampou, trabalhista, ok, mas assim, é muito maior a expressão de Jango do que um partido, né? Por isso que eu estou muito feliz aqui, quando o Leandro me falou que é um movimento extra ou suprapartidário, é isso aí, cara. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Obrigado, Fabrício. Show! Valeu aí, Christopher, pela consideração. Imagina. Vamos ouvir agora a palavra de Felipe Zorzi, profeta positivista. Fala, Zorzi. E aí, Christopher, tudo bem? Opa, tudo bom, Zorzi? Tudo tranquilo. Pois então, eu só uma pergunta em relação a uma coisa que tu falou agora há pouco. Falou que que o trabalhismo precisa fazer essas atualizações, porque, querendo ou não, é a única opção de desenvolvimento para o Brasil, né? Quais atualizações tu acha, se tem alguma proposta de algumas atualizações que seriam necessárias, né? E mais importante, para mim parece que todas essas atualizações vão requerer, de alguma maneira, algum tipo de reforma de base, né? Algum tipo de radicalização é preciso, né? E mesmo que o trabalhismo seja essa ponte entre o trabalho e o capital, né? Que é uma maneira de dizer, uma maneira que o Pasqualini, né, dizia, é possível fazer isso sem briga? Sem briga com a elite rentista? E eu estou falando, tipo, da elite agroexportadora e da elite financeira, porque é eles que dependem desse mercado internacional, né? O resto, a elite industrial está perdida, né? Eu pergunto isso mesmo. Valeu. Assim, eu acho que a gente tem que ter, em primeiro lugar, uma estratégia de comunicação que seja moderna, entendeu? E a gurizada está usando TikTok, a gurizada fica no Reels 30 segundos,
Então, 30 segundos tem que dizer o que entendeu? Tem que ter uma estratégia de comunicação, sabe? Algo moderno, entendeu? Eu não é minha área, mas é a minha sugestão. Porque nosso eleitorado está ficando cada vez mais velho, cara. Eu fico muito feliz, assim, de ver uma juventude trabalhista. Mas, isso aqui é uma coisa interessante. Eu apostaria que todos aqui que estão aqui, trabalhistas, estão porque tem alguém na família que tem uma ligação com o trabalhismo, né? Assim, quase sempre é assim. Então, assim, a gente tem que se apresentar. E aí eu apostaria numa estratégia de comunicação. E é isso, cara. Marketing, sem redes sociais, eu acho que é por aí, sabe? Eu até acho assim, por exemplo, vou me arriscar aqui, ó. Sugestão do PTB, tá? O novo PTB. Eu acho assim, o PTB tem que... minha sugestão seria assim, que o novo PTB se chamasse PTB Raiz. Ou algo assim. Por quê? Porque todo mundo associa o PTB ao Roberto Jefferson, né? Então esse também vai ser um problema, né? Esse vai ser um baita de um problema. Então tem que dizer, não, PTB Raiz. Sabe? Porque não é isso daí, não tem nada a ver com isso. E depois você me perguntou... Desculpa, o que mais tu tinha me perguntado? Se é possível fazer isso sem briga. Então, cara, assim, até pela experiência, né? Porque, querendo ou não, tua família veio da briga, né? Então, como é que vai fazer isso sem briga? O meu perfil, eu tenho mais vocação, tá? Eu sou mais adepto à luta de classe. Eu não acho que negociar com um banqueiro vai dar certo. Não acho. Não acho mesmo. Acho que o trabalhador sempre se ferra. Então, é um instrumento que o trabalhador tem, né? Mas esse já é, digamos assim, um conceito, digamos assim, mais esquerda, né? Mais esquerda. Eu não acho, particularmente, que trabalhador sentar na mesa cara, assim, ó, se o trabalhador não se organizar, não tem como, vai perder. Todas as vezes vai perder. Minha opinião. Mas a gente sabe, né, que o trabalhismo prega isso, né? Prega isso. Eu sempre digo assim, equilíbrio entre o capital e o trabalho, mas na hora que o bicho vai pegar, tem que estar do lado do trabalhador, né? Então, é o que eu penso. Essa questão que tu falou, da questão de que os mais jovens sempre têm umas relações com os mais antigos, e daí vem o apego pelo trabalhismo, é muito real, né, cara? Eu mesmo conheci o trabalhismo a partir do meu avô, que era brisolista da Brisolândia, né? E aí surge aí a ligação da base do passado com a base do presente. Mas aí, isso daí nos torna, digamos assim, militantes, uma carga sentimental, afetiva aos nossos ancestrais, né? A gente na JT está desenvolvendo um grupo de trabalho, inclusive, para cuidar dessa parte, porque a gente também percebeu esse padrão do trabalhismo como tradição, e muita gente envolve descobrir as próprias raízes, muitas vezes. Né? Vamos lá, vamos pegar falando PDT. O PDT está cada vez, lamentavelmente, está diminuindo o tamanho. E aí, assim, o gráfico do PDT é totalmente descendente, né? E faz muito tempo. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita. Eu não sei se passa na cláusula de barreira, eu quero que passe, gostaria que passe, mas, cara, assim, ó, porque as pessoas enxergam isso como algo ultrapassado. Eu digo as pessoas, essa nova geração, né? Os caras falam em Django para nova geração, os caras acham que o Django faz 200 anos, cara. Assim, incrível, sabe? Então, isso, eu acho que tem que ter uma estratégia forte de comunicação, tem que entrar nos movimentos sociais, que não vai ser fácil, porque isso está bastante ocupado, né? Em movimentos estudantis, o PSOL, por exemplo, porque o PSOL virou o que é? O PSOL virou o que é hoje porque é movimento estudantil. Entende? E o PDT não... Bom, não vamos falar no PDT, nós vamos falar aqui de juventude trabalhista, é outra coisa. Vamos lá, vamos ouvir agora o Guilherme Benetti. Fala, Guilherme. E aí, Christopher, tudo bem? Salve, Guilherme. Tudo bom, meu irmão? A minha pergunta vai na seguinte linha. Tem como nos contar alguma história dos bastidores e como se deu aí a relação entre a família Goulart, Brizola e Vargas?
E não só das famílias, mas o que tu pode contar da tua relação com os netos e bisnetos de Vargas e do Brizola. Sim. Obrigado. Bom, a relação do Jango com o Getúlio é umbilical. Né? O Jango, os dois de São Borja, no alto exílio de Getúlio, tá? Isso lá isso aconteceu em 1937, né? Foi 37 isso, né? 40, não, 45. 37 é o Estado Novo, 45 o golpe, né? E aí o Getúlio voltou ali para a Fazenda do Itu, no seu alto exílio, e a partir dali eles se aproximaram. O Getúlio era muito amigo do meu bisavô, Coronel Vicente. E o Getúlio tinha uma diferença muito grande de idade com o Jango. E ele enxergou no Jango, inclusive, um perfil para ser digamos, um homem da confiança dele, que inclusive ele não enxergava nos próprios filhos dele, né? Então, nós estamos falando ali, o meu avô começou a carreira política em 47, 20 e poucos anos, deputado estadual, depois em 1950 foi federal, sendo federal ele assumiu uma secretaria estadual no governo Ernesto Dornelles, 54 foi ministro do Trabalho, depois concorreu a vice-presidente, foi tudo muito rápido. Então, assim, eu diria assim, ó, Jango tem umbilicalmente uma ligação com Vargas. Inclusive, o golpe de 64 era para ter acontecido em 54 contra Getúlio. Então, os mesmos caras que queriam dar o golpe em 54, inclusive, que fizeram, quer ver lá o manifesto dos coronéis, né, de 54, em 64 já eram tudo graduado, era tudo general. Então, eram os três patetas conhecidos, né, os três ministros. Quando o Jango estava na China e o Jânio Quadros renunciou, os três ministros eram Grum Moss, Silvio Reck e Odílio Denis, conhecidos como os três patetas. Fizeram uma carta aberta à nação dizendo que não aceitavam que Jango assumisse a presidência. O que é uma coisa completamente bizarra, porque ele era eleito, ele foi eleito pelo voto, né? Então, eu te digo assim, bom, a família Brizola, o Brizola, tu sabe, né? Tá aqui o Leonel, né? Pode falar muito melhor que eu, com muito mais autoridade, mas o Brizola foi casado com a dona Neuza, que é minha tia-avó, né? Eu tive algumas vezes com o governador Brizola, inclusive algumas passagens eu cito no livro, e eles tinham estilos de fazer política diferente, tá? Isso daí é notório. Mas os dois tinham os mesmos objetivos para o país, os dois eram trabalhistas, e isso é o que importa. Eles têm uma excelente relação com todos, né? Com a Juliana, com o João, que está aqui agora, com o Carlito, com o João Leonel Brizola lá. Quem mais? Da família Vargas, o Jonathan. Eu tenho mais relação com o Jonathan, né? Mas eu conheço também o neto do Brizola, que é o... Faz tempo que eu não vejo ele lá de Itaqui, é o Neco Vargas. Eu prezo muito, sabe? Eu acho que naturalmente a gente tem uma relação, entendeu? Não adianta, a gente tem uma relação. E levo muita fé aqui na Juliana Brizola, né? Aqui no Rio Grande do Sul, que se candidata ao governo, né? Acho que é isso. Perfeito. Vamos ouvir aí agora o nosso amigo, deixa eu ler aqui o nome dele, Gustavo Costa Albino. Fala aí, Gustavo. Oi, novamente. Opa, Gustavo. Joia. E eu queria comentar uma coisa. O meu avô era trabalhista. Mano, isso aí é o que a gente fala, todo mundo tem relação na família, não adianta, cara, a gente é trabalhista porque tem essa carga familiar, né? Parabéns, é isso, Gustavo. Só que alguns filhos dele viraram de direita, né, infelizmente, né? Acontece. Acontece, né? Mas a perda da tradição que tem que ser resgatada. Eu tenho um irmão no Uruguai que também flerta lá com a direita. Mas a direita uruguaia ou a direita brasileira? Não, uruguaia, porque ele tá lá, né? Mas aí é porque é o seguinte, o que acontece, cara? Ele é empresário, dono de restaurante e tal, daí ele vai por essa linha, entendeu? Materialmente falando é o que atrai ele, né? Sei lá, o que eu vou te dizer, né, cara?
E eu posso comentar uma outra curiosidade. Daí, o Getúlio tinha perdido um filho em 1943 e o João Goulart perdeu o pai dele em 1943 também, né? Caraca, Coincidentemente, no mesmo ano, né? Pois é. Sim, agora tu me apertou, não sei exatamente, mas acho que foi 43, o Coronel Vicente, né? O Coronel Vicente era amigo do Getúlio, e por isso que se deu essa relação de Jango com o Getúlio. Né? O Coronel Vicente, inclusive, ele era né, um chimango, e ele participou das revoltas, né, no lombo do cavalo. Naquela época se dava a denominação título de coronel, mas não é que ele era militar. Mas o cara tinha posses, então se dava esse título de coronel para ele, né, regimentar, digamos assim, os peleadores, né? E aí o Coronel Vicente tinha uma relação antes com Borges de Medeiros, né? E é essa que é a nossa linha. O Christopher. Vamos encerrando, não sei se tem bastante gente, como é que tá aí? Encerramos aqui a lista de perguntas, agora a gente vai caminhar agora para as considerações finais, Christopher. Tá bem. Palavra contigo, cara, considerações que tu quiser dar, pode falar. Eu fico muito grato a todos, obrigado pela presença de todos, espero de alguma forma poder contribuir, né? E, bom, fazer a propagandinha também do livro, né? Manchado de Sangue Terás que Crescer, que é um pouco disso que eu falei aqui para vocês, e muito mais, né? E a minha maneira que eu tenho de dar minha contribuição, talvez uma outra atitude. Quando eu falo na questão da roupagem nova do trabalhismo, de repente, através da literatura, eu consigo fazer isso, né? apresentar o trabalhismo, mas mostrar uma outra cara, né? Pode ser que tomara que dê certo. E agradeço a todos, vamos ficar em contato, tá, Leandro? Depois você me manda os links. Mantemos que essa construção é de longo prazo, Christopher. Isso, vamos ficar em contato. Vou te passar o link da gravação, vamos publicar agora e vou encerrar a gravação aqui. O Fabrício está me perguntando se o livro já está disponível. Fabrício, o livro já nas melhores livrarias do Brasil já deve estar. Eu não sei qual, mas é para estar já. Tá. Então, eu vou encerrar aqui, hein, Christopher, a gravação. Beleza, um abraço, cara. Muito obrigado. Posso deixar aqui também?